Colossos, e ele vai descrever Epáfras, o primeiro pastor da igreja, e ele também faz uma descrição de si mesmo, aqui em Colossenses capítulo 1, verso 1. Amém? Quantos acharam? Vamos ler todos juntos? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Vamos orar. Pai, graças te damos pelo presente que o Senhor nos concedeu, teu Filho Jesus. Não merecíamos e não merecemos, mas o Senhor enviou ele para se tornar homem, para morrer na cruz por nós. E a nossa força, nossa alegria não está em circunstâncias, mas está em Jesus Cristo, o nosso Salvador. E é em nome de Jesus que nós pedimos que o Senhor fale conosco, nos enriqueça através dessa descrição de Paulo, do apóstolo Paulo, servo do Senhor, a respeito de si mesmo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Descrições paulinas. Veja comigo o verso 1 mais uma vez. Paulo começa a carta fazendo uma descrição de si mesmo. Ele começa dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Ele está descrevendo a si mesmo aqui, irmãos. E ele se descreve como apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. O que é um apóstolo? O que significa a palavra apóstolo? A palavra apóstolo significa alguém enviado. Alguém enviado com uma comissão, com uma missão. Significava alguém que tem uma missão especial, alguém que tinha um status especial, alguém que tinha uma autoridade especial. Era um mensageiro. E Paulo se constitui, ele diz: eu sou um apóstolo e eu sou esse mensageiro especial. É interessante que o autor de Hebreus vai escrever de que Cristo é também como apóstolo. Ele vai dizer que Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, está lá em Hebreus capítulo 3, verso 1. Abra lá sua Bíblia e veja como o autor de Hebreus descreve o próprio Cristo como apóstolo e sacerdote da nossa confissão. Hebreus capítulo 3, verso 1. Hebreus 3, 1 vai nos dizer: Por isso, irmãos santos, participante da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Note que o autor de Hebreus está dando um título a Jesus de alguém que foi enviado pelo Pai para cumprir uma missão. Amém? Interessante que Paulo diz apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo de Jesus Cristo. Nós sabemos que originalmente, nós estamos em Colossenses, mas lá nos evangelhos, nós vemos o Senhor nomeando originalmente aqueles 12 discípulos como apóstolos do Senhor. Ele diz que são seus discípulos e os chamou de apóstolos. E para ser um apóstolo, naquela época, era necessário 3 coisas. Primeiramente, conhecer. Segundo, seguir. Terceiro, ver. Primeiramente, conhecer. Era necessário que aqueles que foram, e depois em Atos eles nomearam Matias como apóstolo,
era necessário que eles conhecessem o batismo de João Batista. Em segundo lugar, era necessário que esta pessoa tivesse seguido ao Senhor Jesus Cristo desde o primeiro dia do seu ministério. E em terceiro, que esta pessoa tivesse visto Jesus após a sua ressurreição. Então, esses eram os requisitos para ser um apóstolo. E o apóstolo Paulo foi o único que, além desses 12, que o Senhor Jesus Cristo pessoalmente escolheu, pessoalmente o enviou. Então Paulo está reconhecendo isso. Ele está dizendo de que eu sou um apóstolo de Jesus, porque Cristo pessoalmente me escolheu e me enviou. Lembra em Atos 9? E depois Jesus diz a Paulo: vai, Paulo. Ele envia Saulo para pregar. Então Paulo, ao dizer que ele era um apóstolo de Jesus Cristo, ele está dizendo de que ele não se autodenominou um apóstolo. E ele também está dizendo de que não foi constituído apóstolo pela igreja de Jerusalém, mas o próprio Cristo o constituiu apóstolo. Mas a descrição dele tem mais um ingrediente, porque ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Isto é muito importante. Quando ele diz que ele é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, ele está dizendo, irmão Luiz, que a sua chamada e a sua autoridade vieram do próprio Deus. Deus deu a ele o chamado e a autoridade. Então, ao dizer que ele é apóstolo de Jesus pela vontade de Deus, ele está dizendo que ele tem a plena consciência de que sua autoridade como apóstolo não emana dele mesmo. Ele está dizendo que sua autoridade não foi constituída por ele mesmo, mas por aquele que o chamou. Apóstolo de Jesus pela vontade de Deus Pai. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, verso 1. Gálatas 1, verso 1. Logo após 2 Coríntios, você vai encontrar a carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas 1, 1. Olha o que Paulo vai dizer no início dessa carta. Quantos estão comigo? Amém? Olha o que ele vai dizer no verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele está dizendo que o seu apostolado não tinha fonte humana, que o seu apostolado também não estava por trás nenhuma agência humana. Ele não recebeu o seu apostolado de Ananias. Lembra que Ananias foi enviado pelo próprio Cristo para ir até Saulo, que ainda estava cego? Ananias, vai lá, impõe a sua mão sobre Saulo. Paulo, ao impor a mão sobre Paulo, ou Saulo, não foi ali que Saulo recebe o seu apostolado. Ele está dizendo que não foi da vontade de homem algum. E nem por menos, e não menos, foi nomeado pelos apóstolos em Jerusalém. Não veio dos apóstolos. Aí mesmo em Gálatas capítulo 1, veja o verso 17, ou melhor, verso 15 e 17, aí mesmo de Gálatas 1, olha o que ele vai dizer. Mas, quantos estão comigo? Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou
e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Imediatamente não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Ou seja, ele está dizendo, a igreja e os apóstolos em Jerusalém, não foram eles que me nomearam apóstolo. Então, na sua descrição, Paulo está afirmando que a base da sua autoridade vinha diretamente de Deus. Quem pode dizer um amém? Muito bem. Agora, qual a aplicação dessa descrição de Paulo para nós? O que nós podemos trazer de uma descrição desse homem escrita há tantos anos atrás? Como ela é pertinente à igreja de Jesus hoje? A mim e a você, salvos em Cristo Jesus, hoje. 3 aplicações. A primeira aplicação que nós podemos ver aqui, olhando para essa descrição do apóstolo Paulo, é sobre o milagre da salvação. O milagre da salvação. Porque Saulo, esse homem que está dizendo o apóstolo do Senhor Jesus, ele tinha um zelo pela tradição dos seus pais. Olha comigo aí em Gálatas mesmo, capítulo 1, verso 14, o que ele vai dizer. Gálatas 1,14, ele diz: e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Pense num homem que era extremamente religioso. Saulo, ele foi educado para ser um rabino. Saulo viveu como um fariseu, uma das seitas mais severas da sua religião. Esse homem que está dizendo que ele agora é um apóstolo de Jesus, ele conhecia, meus irmãos, com profundidade a lei. Não somente a lei escrita por Moisés, mas a lei oral. Qual a diferença? É porque a lei oral tinha milhares de regulamentos. E Saulo conhecia tudo isso. Esse homem, ele fazia parte da elite intelectual do judaísmo. Quem foi o mentor de Saulo? Irmã Ana, quem foi? Gamaliel. A Bíblia diz que ele foi criado aos pés de Gamaliel, um dos sábios e notáveis rabinos daquela época. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Mas em segundo lugar, ainda dentro desse milagre da salvação, além dele ter sido um religioso implacável, ele foi um perseguidor implacável da igreja. Versículo 13 aí do capítulo 1 de Gálatas. Versículo 13, ele vai dizer: porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira, meus irmãos, perseguia a igreja e assolava. Interessante que o autor, que foi o próprio Paulo, ele escreve sobremaneira. Esse sobremaneira significa sem misericórdia. Significa sem piedade, com violência, mas também significa questões territorial. Não tinha um lugar que Saulo soubesse que havia um crente lá, que ele não se esforçava sobremaneira para ir lá e buscar esse cristão. Ele foi um dos maiores perseguidores da igreja. Ele devastou a igreja, ele assolou a igreja, ele exterminou os que invocavam o nome do Senhor.
Abra sua Bíblia em Atos 26, veja. Atos 26, verso 10 e 11. Atos 26, verso 10 e 11. Palavras dele. Ele diz no verso 10: o que fiz, o que também... Quantos estão comigo? Amém? Deixa a irmã Marlene achar lá. Atos 26, 10 e 11. Amém? Glória a Deus. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Saulo, ele não respeitava nem as casas dos crentes. Ele não respeitava nem os lugares sagrados, nas sinagogas, no átrio do templo. Se ele soubesse que havia crente lá, ele o pegava e o forçava a blasfemar contra o Senhor. Mas esse homem religioso, esse perseguidor implacável, se torna apóstolo de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus. Queridos, Cristo ainda continua realizando milagres da salvação. Cristo ainda continua transformando vidas de pessoas. Não existe religioso, não existe blasfemador ou perseguidor de crente que Cristo não possa transformar. O Espírito Santo de Deus está ativo e vivo quanto no tempo da igreja primitiva, quanto agora, convertendo vidas, salvando vidas. Talvez, se fosse nos dias de hoje, você poderia dizer: pastor, nesse aí, nem pensar. Mas é esse que o Senhor quebrou os corações. E talvez você está orando por alguém, e você está dizendo, ou até parou de orar. Talvez você parou de orar por alguém, ou até desistiu de orar por alguém. Querido, o nosso Cristo, Ele ainda realiza milagres da salvação. Então continue confiando, continue crendo de que o Senhor, algumas coisas, ou todas as coisas, para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Aí mesmo em Gálatas capítulo 1, verso 22 e 24, Gálatas 1, 22 a 24, veja que coisa linda. Verso 22 de Gálatas 1 até o verso 24 diz: e não era conhecido à vista das igrejas, ele está falando de si mesmo, e não era conhecido à vista das igrejas das Judéias que estavam em Cristo, mas olha o que ele vai dizer: mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. Verso 24, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Louvado seja Deus. Agora aquele que perseguia foi transformado, liberto, salvo, justificado por Jesus. O homem que perseguia Jesus, agora ele se diz apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus. Esta é a primeira lição, o milagre da salvação. Creia nisso, meu irmão, creia nisso, creia nisso, creia. Deus pode transformar Saulo, e Ele pode transformar quem Ele quer. Segunda lição, a vida de oração intencional da igreja primitiva.
Por quê? Porque durante esse tempo, querido, esse contexto aqui de perseguição, aonde Saulo se levanta, o que havia ali? Havia dor, havia medo, havia instabilidade e havia insegurança. Qual de nós que morasse ou vivêssemos naquele tempo não se sentia inseguro? A qualquer momento está alguém batendo na porta da sua casa, porque alguém te denunciou de que você é um crente em Cristo. Uma insegurança. Mas em meio a essa insegurança, havia uma igreja militante ali. Havia uma igreja unida, que militava unida por meio da oração. Uma igreja que estava juntos todos os dias no templo, orando, buscando a presença de Deus. Então nós podemos dizer de que a conversão de Paulo é fruto de oração. De que o sucesso ministerial do apóstolo Paulo é fruto de oração. Nós precisamos, como igreja, nos unir mais em oração em favor dos descrentes. Mas o que eu tenho percebido, infelizmente, é que muitos daqueles que têm, talvez, filho, esposo ou esposa não crente, têm perdido o interesse na oração. Não tem chego nas reuniões de oração. Não tem chego nos cultos de oração. Talvez você esteja perdendo, não mais crendo no poder da oração. E é interessante, o propósito, como o Senhor se compraz quando a igreja se une em oração. Quando a igreja se une num só propósito em oração. Porque a palavra de Deus vai nos dizer, em Atos 2:42, de que a igreja estava unida todos os dias no templo, orando e buscando ao Senhor. Quando Pedro estava preso, queridos, a palavra de Deus diz que a igreja estava reunida na casa de Marcos. E a igreja estava fazendo o quê? Orando. Unida orando. E Pedro bate na porta, depois de um livramento milagroso. Uma menina vai atender. E essa menina, ao ouvir a voz, diz, é voz de Pedro. E a igreja, alguns irmãos vão dizer, não, deve ser um espírito dele. Não, é Pedro. E de fato era Pedro. Ó irmãos, a oração intencional da igreja por salvação de almas, por transformação de vidas. Nós precisamos nos unir mais para orar por salvação de almas e por transformação de vidas. E por último, o fiel labor dos mensageiros do Senhor. Porque assim como o apóstolo Paulo, eles foram homens chamados diretamente de Deus, por Jesus Cristo, comissionados por Cristo. Nós cremos que esses homens não tiveram sucessores, nós cremos que o ministério apostólico terminou ali, não houve sucessores, mas esses homens foram fiéis no seu labor como mensageiros do Senhor. Eles pregaram a palavra. Nós sabemos como a maioria deles morreram. Mas o fato é, meus amados irmãos, que muitos outros na igreja primitiva não foram chamados de apóstolos. Não tiveram o título de apóstolos, mas foram mensageiros do Senhor. Foram homens que tinham uma missão, foram chamados pelo Senhor e levaram a missão do Senhor. E esses homens também fizeram isso com um fiel labor, com muito trabalho. E esta é uma lição para nós, que nós também somos mensageiros e fomos chamados e comissionados por Jesus Cristo. Que nós também possamos nos inspirar, olhar para o exemplo desses apóstolos lá,
mas olhar para os exemplos desses mensageiros do Senhor, que foram enviados por Jesus, por meio de cada igreja local ali, de Jerusalém, da Judéia, de Samaria, como esses irmãos também ganharam almas, fizeram a obra e o trabalho do Senhor. Que nós possamos, em meio a dificuldades dessa vida, que nós possamos ser fiéis mensageiros do Senhor, mesmo em meio a grande labor, a grande trabalho, a grande dificuldade, que nós possamos cumprir o nosso ministério. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. 1 de Pedro 2, 9. Veja o que a palavra de Deus nos diz ali. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. A palavra de Deus vai nos dizer: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Como nação, como povo, como geração, como povo adquirido, também temos uma mensagem para entregar. Amém? Assim como o apóstolo Paulo, mediante a misericórdia do Senhor, ele pôde dizer: apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, que nós também, pela graça e misericórdia do Senhor, o Senhor nos fez esse povo, essa nação, esse sacerdócio real, esse povo adquirido. Detalhe: a mesma autoridade que Paulo tinha, que o Senhor deu a Paulo, ele também deu a nós. Nós temos autoridade no Espírito e no Senhor. Nós temos autoridade para pregar, para anunciar a mensagem de salvação. Jesus Cristo disse: é-me dado todo o poder, portanto, ide e fazei discípulos. Quando ele diz: é-me dado toda a autoridade, todo o poder, ide, ele está dizendo: vá em minha autoridade, vá no meu poder, entregue a mensagem, seja um mensageiro fiel. Que Deus nos abençoe. Amém? Que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra ao nosso coração. Queridos, vamos passar para o nosso momento de oração, momento de falarmos com o Senhor.